Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco do Mais Que Eficiência e hoje nós vamos falar sobre qual a eficácia do sensor de movimentação, de presença em uma estrutura de iluminação. Começando de maneira bem prática, o nosso estudo vai ser em cima da utilização dos sensores em iluminação. As nossas premissas, nós vamos considerar um corredor longo, onde instalaremos 10 lâmpadas de diversos modelos e testaremos o consumo destas lâmpadas com sensores e sem sensores. Vamos considerar dois tipos de sensores: sensores só de movimento, aqueles mais simples e baratos, e sensores de movimento e presença. E no sensor de movimento, aquele mais simples, vamos considerar um ciclo de 1 minuto e 30, que é aqueles sensores que nós temos, por exemplo, em alguns halls, onde nós ficamos parados no hall, apaga, nós temos que mexer o braço para ele reacender. E no sensor de movimento e presença, vamos considerar 5 minutos, porque esses sensores são mais inteligentes. Então vamos imaginar que nós vamos estar parados lá, ele vai sentir a nossa presença, e esse ciclo dele vai por 5 minutos, e se em algum momento, depois dos 5 minutos, ele não reconhecer nossa presença, ele apaga. Se ele reconhece, a cada minuto ele renova, então ele vai ficar aceso constantemente, tá bom? Aqui também é o cenário ele tem que ser um cenário, vamos falar assim, igualitário para todo mundo. Então como que nós fizemos isso? Nós consideramos 8 horas de utilização, que esse estudo foi feito baseado na utilização de áreas comuns de, por exemplo, prédios residenciais, por isso são 8 horas. 8 horas porque nós consideramos das 5h30 da manhã até as 9h30, e nós consideramos das 18 até as 22, então das 6 às 10, que são os horários de maior movimento no condomínio. Então, para o sensor de movimentação, nós vamos considerar que ele teve 320 ciclos diários. Para o sensor de presença e movimentação, nós vamos considerar que ele teve 48 ciclos diários. Nós vamos considerar que o sem sensor ele teve um liga e desliga, só isso. Nós vamos também considerar os tempos de utilização da iluminação. Então, no sensor de movimentação, 240 horas. No sensor de movimentação e presença, 120 horas de utilização. E no sem sensor, as 480 horas direto. O uso anual por minuto, se for considerar minuto, vão ser 870 mil minutos para o sensor de movimentação. 87.600 minutos para o sensor de movimentação, 43.800 para o sensor de movimentação e presença e 175.200 para o sem sensor. Isso daí nós vamos transformar em horas, onde vai virar 1.460 horas o sensor de movimentação, 730 horas o sensor de movimentação e presença e 2.900 horas quando está sem sensores, tá bom? Mais uma coisa que a gente tem que levar em consideração no cenário, tá? São os modelos de lâmpada. Então nós estamos levando em consideração uma FLC de 20 watts, uma halógena de 50 watts, uma lâmpada bulbo LED de 10 watts, uma lâmpada tubular fluorescente de 32 watts e uma tubular LED de 18 watts. São valores de mercado, tá? Considerando que na tubular LED eu considerei Philips, porque é aqui, quando nós falamos em vida útil e ciclos, vida útil em horas e ciclos, é a que garante, tá bom? E os ciclos de vida que é o que vai levar em consideração em alguns testes. Então, ciclos de vida são ligas e desliga, movimento de liga e desliga. Tarifa, uma tarifa em São Paulo de edifícios residenciais de 72 centavos. E vida útil em horas, a vida útil de cada lâmpada, conforme o fabricante indica. Nós vamos começar no nosso primeiro estudo com um sensor de movimento, aquele sensor mais barato. Esse sensor ele tem um alcance pequeno, então nós vamos considerar num corredor de 10 metros, então tem uma lâmpada a cada 1 metro.
nós vamos considerar 2 sensores, um em cada ponta cruzado. O valor desses sensores da Multicraft, cada um vai sair 50 e poucos reais, a soma dos dois 113 reais, tá? Quantidade de troca que nós vamos ter de FLC nesse cenário, com esse sensor mais barato, pelo ciclo e não pelo tempo de uso, a gente vai trocar em um ano 1,3 lâmpadas, da loja nós trocaríamos 4,87, da LED bulbo 0,78, da fluorescente, tubular fluorescente 7,79 e da tubular LED 0,78. Por que as duas LEDs são iguais? Porque elas dão 50 mil ciclos e 25 mil horas, dão o mesmo valor, por isso que será o mesmo valor aí. E aqui nós temos o quanto que nós vamos gastar com lâmpada, trocando conforme diz a indicação, o quanto nós vamos gastar de energia consumida por aquele cálculo de tempo dela acesa, pelos ciclos de 3 minutos, então a cada ciclo ligado é um apagado. E nós vamos considerar, além do sensor de movimentação, nós vamos considerar toda essa soma. Ciclo de minuto da lâmpada de 3 minutos, a cada 2 ciclos apagados, um aceso, tá? Deixa eu corrigir. A cada 2 ciclos apagados, um aceso, então só 1/3 dos ciclos acesos, tá bom? Porque esse mais barato, como é o ciclo de 1,5, nós entendemos que ele ficaria mais tempo apagado do que aceso. Aqui, a mesma coisa com sensor de presença e movimentação, esse daí é aquele sensor mais robusto, é um sensor da Finder. Nós vamos considerar a mesma coisa, como o ciclo dele é menor, uma vez que nós estamos considerando um ciclo aceso e um apagado de 5 minutos. Então, a lâmpada FLC serão trocadas 0,58 em um ano, a halógena 2,19, a LED bulbo 0,35, fluorescente 3,5 e LED tubular 0,35. Sempre levamos em consideração 10 lâmpadas. Por que essas 10 lâmpadas? Se convenciona fazer esse cálculo por 10 lâmpadas para a gente conseguir chegar, vamos falar, na troca anualizada, multiplicando um pelo outro, chegar no valor. Porque senão nós vamos ter que fazer um estudo em 5 anos. E para a gente não interessa. Agora é bom um estudo menor de um ano só para falar no bolso quanto custaria, tá? Então a substituição das lâmpadas por ano, nós temos aí 69,50 de FLC, a halógena 130. Energia, consumo de energia, volto a falar, pela tarifa de São Paulo, 0,72 centavos, tá? Então, por 0,72, 72 centavos. Então, o custo de energia que seria consumido, o custo do sensor, esse sensor Finder, a gente usa um só, no meio, ele abrange 7 metros, então ele comportaria, estando a 5 metros de cada lado, ele comportaria funcionar. E o custo total anualizado dessas lâmpadas nesse cenário. E agora sem sensor. A mesma coisa, aqui o que acontece? Cai o ciclo de vida útil, uma vez que nós vamos ter um acende e um apaga apenas, cai o ciclo de vida útil e nós vamos considerar, cai o ciclo útil e nós vamos considerar vida útil da lâmpada. E aí, como diz o nosso fornecedor. Então a mesma coisa, nesse tempo nós vamos trocar 0,05 FLC, a halógena nós vamos trocar 0,18, a LED 0,3, fluorescente 0,29 e a turbo LED 0,03 também. Mesma coisa, 10, o custo com essas trocas de lâmpada, energia gasta e o total. E agora, surpreendentemente, nós temos aí o total pintado em amarelo, quais foram os melhores resultados e o percentual de diferença em relação ao segundo melhor resultado. Então, se nós começarmos pela lâmpada FLC, ela teve um resultado 11%, sem sensor, ela teve um resultado 11% melhor do que com sensor mais barato. Com a halógena em vértice, com o sensor mais barato, ela funciona mais, ela está 11% melhor do que com sensor de qualidade. Com LED bulbo, ela fica 29% mais barata sem sensor do que com sensor mais barato. A fluorescente fica em 33% mais barata do que com sensor mais caro. E a tubo LED fica 40% mais barata
sem sensor do que com sensor mais barato. Isso daqui, esse resultado desse estudo, ele mostra o quê? Que nem sempre o sensor é bom. É bom utilizar sensor, ele é realmente eficiente para quando não usamos em pico. Quando não usamos em horário de pico, então vamos dizer que nós vamos usar o sensor durante o dia na garagem. Ele vai ligar uma vez a cada 30 minutos, se é uma garagem que fica mais afastada, não tem problema, é melhor sem sensor. Agora, quando formos usar nos horários de pico, é melhor com sensor. Quando formos usar no horário de pico, é melhor sem sensor. Porque o sensor no horário de pico, na verdade, ele traz um gasto a mais, que é o desgaste do sensor. Voltando a dizer, levamos em consideração vida útil da lâmpada para a garantia e vida útil do sensor para a garantia. Todos os sensores têm 1 ano de garantia. Porque nós sabemos que quando nós vamos fazer um cálculo de engenharia, não podemos levar em consideração outro valor que não seja o da garantia. Porque é o que, caso dê problema, nós vamos trocar, tá bom? Então, por esse estudo, entende-se que nas tecnologias atuais em LED, é melhor não usar sensor em horários de pico. Para aqueles corredor de apartamento que acende uma vez quando sai um morador, não tem o que se discutir, sensor é bom. Agora, utilizar onde tem muito movimento, o sensor se torna mais caro. Eu espero que esse estudo ajude a todo mundo e que ele seja esclarecedor, porque isso daí é uma defesa que eu sempre fiz a favor de tirar o sensor, mas nunca tinha feito um estudo mais profundo e dessa vez eu fiz, tá bom? Então, espero ter ajudado a todos. Nos sigam nas redes sociais, lá nós sempre vamos colocar nossas matérias, sempre vamos colocar nossos estudos, e eu espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigado!